Oi, Thaís, tudo jóia? Thelma, tudo bem, Zonda? Ui, Tudo bem, Thelma? tudo, amor, e você? Tudo jóia. Desculpa a demora porque Ah, que eu tô, isso? tô na casa da minha mãe, aí aqui são outras dinâmicas, aí acontece isso. Tranquilo, você está me vendo porque eu não estou me vendo. Eu tô te vendo, você tá com a câmera deitada. Isso, eu não consegui colocar meu telefone em pé, ele cai, só se eu colocar de cabeça para baixo. Aí ele fica. Ou se eu segurar. Aí eu coloquei aqui o maior gambiarra pra... Acho que eu consigo Menina, te eu não mostrar. tenho até Ai, esqueci o nome daquele negócio. Tripé? O selfie, Você mas tem? tenho, mas ele é. Meu telefone é mais largo do que a altura dele. E aí não rolou. Tirei uma foto, tirei uma foto com meu notebook para você ver como que está a gambiarra do celular. Ana Você não Lu, vai minha amiga, acreditar. olha, eu consegui colocar ele dentro da caneca. Tá melhor assim? Vou só escrever aqui o tema de hoje. Tá? Thelma. Estamos. Estamos aí. Dança e sexualidade. Cortei Ana meu cabelo. Lu, minha amiga, lá de Campinas. Linda essa mulher, nossa. Seja bem-vinda. A Karen também, é outra linda daqui do Rio. Cortei meu cabelo especialmente para a live de hoje. Uau, que delícia! Thelma Lobato. Menino, sabe que naquele dia daquela live de 12 horas de música, Sim. eu dancei até no pole? Que legal. Mas aí, cadê o vídeo para Adorei, nós? Karen. Não, não fiz Cadê? vídeo. Poxa. Já tinha mais de um ano que eu não dançava no pole. Ele ficava olhando Gente, para mim, para ele eu estou usando ele mais para alongar, mas eu não estava dançando. E naquela noite, de madrugada, eu estava dançando. e aí você sentiu a mesma vontade de dançar hoje? Olha, ele está aqui quietinho, eu estou cheia de hidratante no corpo, não posso. Ah, poxa, O pole tem isso, né? A gente ou dança no pole ou passa hidratante corporal. sim. Uma amiga Você é minha, ela faz. maravilhosa, Karen. A Karen falando Olha, comigo. seja Karen, outro dia, bem-vinda, ela perguntou Karen. quando que você vai começar a fazer live? E aí, assim, eu não sei se você sabe, eu tive todos os sintomas do Covid, né? Não sei se eu tive, porque não tem testagem, mas eu fiquei mal aqui dentro, né? Em isolamento, enfim.
E aí melhorei e falei para ela, falei assim, ó, vamos lá, vou fazer, me dá uns temas, né? Então hoje, oficialmente, é minha primeira live. Né? Gratidão pelo Caramba! convite, é a primeira live, né? Gente, que Porque assim, responsabilidade, meu Deus. quando eu entrei, Emerson, amor, bem-vindo. Quando eu entrei em quarentena, né, eu fiz um planejamento, como todo mundo, né? Vou arrumar armário, jogar papel fora, vou escrever, vou fazer live, enfim, né? A gente faz todo um planejamento. Só que aí não deu, né? Eu comecei com dor de garganta, tosse, febre, todos aqueles sintomas. E que eu vou te falar, Júlio, é horrível. Acho que eu nunca senti tanta dor no meu corpo durante a minha vida. É muito ruim. E aí eu não fiz nada, né? Mas você tá Não fiz sozinha aí? nada. Tô sozinha. E Eu não fiz nada. E aí, então, agora que eu comecei a melhorar, tanto que eu não estava assistindo as suas lives, né? Eu entrava e dormia, entrava e dormia. E aí eu por fui causa do melhorando, cansaço. falou comigo, e aí quando você convidou, eu falei, eu vou aceitar esse desafio, vamos lá. E hoje, E, o- oficialmente, estou começando, né? e falando, né, que você está iniciando-se essa nova modalidade de comunicação assim muito ativa, que é E, a live no Instagram, falando que uhum, hoje é o 20º capítulo dessa live, né, desse uau, ciclo de bate-papo. Estamos desde o dia 30 de março sem parar, aí fazendo as lives com diferentes temas, com diferentes convidados. Firme e forte, viu? Estamos e comemorando já, 20 e aí junto da sua iniciação aí nas lives e olha, primeira de várias, porque com certeza você vai primeira ter de outras. várias. Olha, meu aniversário é dia 20 de agosto, coincidentemente, que não é coincidência, G, né? yeah! E tá, O deixa eu ver, segundo tá a perto, não. numerologia, esse ano é meu ano 4. Então, vou perguntar para a numeróloga o que que significa isso. Sua 20ª live, meu aniversário dia Sério. 20, Sim. né? E Ano o mês 4, 4. vamos. É. Mês 4, exatamente. Mês 4. Eu tinha esquecido desse detalhe. Olha, gratidão, Ah. né? Gratidão. Então, ó, a gente vai oficializar a live, vamos começar agorinha, porque já são Uhum. 7h09. Vamos. Geralmente eu começo 7h05 em ponto, mas a gente tava. Hoje o tempo está um pouco mais diferente. Então a gente abraça Uhum. e vai. Então, ó, antes de começar, quero agradecer a Thelma por ter aceitado o convite da live, porque fiquei feliz pra caramba que ela aceitou. Também. Muito feliz aqui. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar me apresentando, depois eu vou Sim. falar um pouco o porquê desse tema e depois eu te passo o bastão Uhum. e você se apresenta, Ok, ok, certo? Então ok. vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Smack, eu trabalho com dança, sou profissional da dança, trabalho especificamente com dança contemporânea e dança de rua, trabalho também com fotografia, né, sou fotógrafo e videomaker. Então, e atualmente é bem recente, trabalho com marketing digital. Bom, por que o tema de hoje é dança e sexualidade? Antes disso, preciso falar que eu conheci a Thelma numa roda de conversa sobre Tantra aqui perto de Macaé. Eu moro em Macaé. Eu a conheci em Rio das Ostras, uma roda de conversa de Tantra na Mahadevi, isso, acho que é esse nome, essa Isso, pronuncia, TV. Mahadevi. Isso. Eu me encantei. Falei, caramba, primeiro que o modo com que ela explanava, com que ela trazia o Tantra, eu já conhecia anteriormente através de um curso que eu tinha feito com Daniel Girahi, e o modo com que ela trazia era muito em sintonia com o que o Daniel também trazia, que era o conhecimento do corpo, conhecimento
anterior ao que a gente pensa do que é o sexo, do que é essa mistificação, essa relação pornográfica, não, de maneira assim, que parece que o Tantra é o que a gente acredita que é só o sexo. Tipo, o Tantra é uma afinidade de possibilidade de coisas e que vai para o autoconhecimento. É o autoconhecimento nesse sentido mais amplo do corpo. E aí, as coisas que ela falava, muitas delas, eu podia ver a dança ali, como, como, porque a dança em si, ela é o corpo em evidência, ela é o corpo ali, e se expressando na sua máxima potência, ou espera-se que ele se expresse com essa máxima potência. E aí eu pensei, caramba, eu preciso trazer a Thelma de alguma maneira para esse bate-papo, porque os conhecimentos dela, a maneira com que ela diz e a sinceridade, assim, a gente consegue ver cada palavra que ela diz a verdade ali, não é, a gente não fica assim, tipo, pensando, sei lá, acontece que às vezes a gente está vendo alguém falar e fica assim, tipo, uma coisa estranha, é porque não está sintonizado a fala com o corpo a fala, não faz esse movimento cíclico. Não é um problema, mas a gente fica um pouco assim, meio. Só que a Thelma não. A gente percebe que o corpo está sintonizado com a fala e é uma coisa só. E aí fica, caramba, a gente precisa trazer isso para a dança. O corpo ali como um bate-papo, que é o mais disponível, é o mais que é o que eu consigo fazer nesse momento e que tenho certeza que vai ser maravilhoso. E aí o tema sexualidade, a gente, eu pensando nessa relação do corpo, o quanto é importante, né, como porque a dança, como eu disse, a dança é o corpo ali em expressão. E a relação sexual, a relação não sexual em si, mas a sexualidade, ela é um potencial muito grande na dança quando se expressa o corpo, quando ele é ali, quando se traz a dança como uma liberdade, como essa força de criação. Então, como que o sexo também está nessa relação da criação e quanto é a nossa criação, desculpa, o nosso pensamento ocidental que tira o sexo como algo potente de criação e um lugar de culpa, um lugar de negação, até um lugar que fica assim muito, não posso falar sobre sexo aqui, não posso falar de sexo lá, sempre uma coisa meio ali obscura, oculta. E como é que esse corpo vai se expressar na sua máxima potência se você não reconhece esse poder de criação? Então aí, por isso que a Thelma está aqui, com todo esse conhecimento maravilhoso, uma grande estudiosa, uma grande facilitadora de vários cursos dentro dos conhecimentos que ela vai trazer aqui para a gente. Toma, Thelma, o bastão para você e falar aí. Ai, que lindo, amor. Então, aquele dia lá no Mahadevi foi maravilhoso, né? Foi um bate-papo sobre Tantra e sexualidade. E realmente, quando a gente fala de sexualidade, precisa ser um papo muito aberto, né? Porque a sexualidade é linda, ela é divina. Ela é um presente do universo para a gente. E aí, o que que acontece, né, com a sexualidade? Como você bem colocou, ela é proibida, ela é casta, né? Ela é feia. Como tudo que traz prazer é feio, tudo que traz prazer é proibido. Você repara uma coisa, se a gente vê uma pessoa chorando na rua, um desconhecido, a gente passa por um desconhecido chorando na rua, olha para aquela pessoa e sente pena e sente até vontade de ajudar e fala, nossa, aconteceu alguma coisa. Se você vê uma pessoa gargalhando no meio da rua, você se encolhe e fala, nossa, aquela pessoa está louca, vamos sair de perto, né? Ou seja, tudo que é alegria, tudo que traz prazer, você precisa não expressar. Você aprendeu desta forma. Se contenha, né? E aí fica uma coisa muito estranha, porque quando a gente vai para a sexualidade, antigamente era assim, hoje está um pouquinho melhor, pouca coisa. Mas a gente fala assim para os homens, solta, né? Solta os bodes e prende as cabras.
E aí, tanto o homem quanto a mulher aprendem uma sexualidade totalmente errada. O homem aprende que ele tem que fazer sexo com todo mundo, né? Não sentindo, não dando sentido para a sexualidade dele, porque ele começa a prezar muito mais a quantidade do que a qualidade, e a mulher não pode fazer sexo com ninguém porque é feio, proibido. E vão os dois, então, para o casamento sem nenhuma educação sexual. Infelizmente, a gente não recebe educação sexual. E sempre é no corpo. Sempre é feio, né? O homem ele é estimulado a se tocar, a mulher é estimulada a não se tocar. A mulher ela vem com aquele estigma de que o órgão sexual é sujo, é feio, é fedorento, é proibido, é pecaminoso, né? Quando o nosso corpo tem ali um clitóris, que a única função dele é dar prazer. Quando a gente pensa, por exemplo, agora falando especificamente do órgão sexual feminino, né, da Ioni, que em sânscrito, que é a língua para o Tantra, como é o latim para o português, né, em sânscrito, Ioni, que significa portal de luz por onde flui a vida. Olha que coisa mais linda, né? É lindo isso. E o homem, né, o pênis é lingam, que significa bastão de luz. E onde você coloca o seu bastão de luz? No portal de luz. Para quê? Para que se forme uma vida. Bom, e aí eu sempre falo uma coisa, a vagina, ela tem algumas funções, né? Menstruar, parir e sentir prazer. Alguma coisa fora disso não está legal e a gente precisa ver, tá? Enquanto sexóloga, eu sempre falo para as minhas clientes e para os meus clientes o quê? Solta o seu corpo, sente o seu corpo. É necessário a gente sentir o corpo. O ser humano, ele anda sempre muito retesado, muito... Menina fecha as pernas, né? E o homem abre as pernas. A gente chega ao cúmulo de ver, de repente, um menino sentado com perna cruzada, aí vem um tio e fala assim, isso é coisa de bichinha, né? Homem não senta com perna cruzada, só mulher que senta assim. Por que não? O homem precisa sentar da maneira que ele se sente à vontade, a mulher precisa se sentar da maneira que ela se sente à vontade. Então, dá liberdade ao corpo, dá expressão para o corpo. O que é o sexo? Sexo é uma dança. O sexo literalmente é uma dança com dois ou mais corpos. Se a gente pensa no homenagem, ou se a gente pensa no swing, né? Então, todos aqueles corpos são corpos dançantes. Por quê? Quando eu faço sexo, o sexo é feito com o corpo inteiro. Ele não tem um pênis que vai entrar num orifício. Não, ele é muito mais do que isso, ele é muito amplo. Ele é muito mais amplo do que isso. E esse nem é o objetivo final do sexo. O objetivo final do sexo para o Tantra, né, é o autoconhecimento, é a expressão corporal, é a expressão da consciência. Sou eu com o meu corpo. O meu corpo é um brinquedo, né? O Tantra é sexo no Tantra, é a palavra lila. Lila em sânscrito significa brincadeira. Então eu brinco com o meu brinquedo, que é o meu corpo. Você brinca com o seu brinquedo, que é o seu corpo. E nós dois compartilhamos os nossos brinquedos. E vamos brincar com os nossos corpos. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Quer ver uma relação sexual tântrica? Pega dois bebês lá de 2, 3 meses, coloca no berço e deixa os dois brincarem. Daqui a pouco um tá com o pezinho do outro na boca, tá com a mãozinha do outro, tá brincando. E aí pergunta assim, de quem é essa mão? De quem é esse pé? Eles não sabem. E o Tantra, ele fala isso. Eu não sei onde meu corpo começa, onde seu corpo termina, porque somos todos, viramos nesse momento um único corpo. Se a gente for para a citação da Bíblia, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. E quando que a gente é uma só carne? No momento do sexo. Né? E aí a gente vai ser uma só carne, tanto faz numa relação homossexual ou numa relação heterossexual. São dois ou mais corpos brincando e dançando. A dança, ela é usada em todos os aspectos, em todas as vertentes filosóficas. No Tantra, é muito. Todas as nossas práticas tântricas vão entrar a dança. Por que que entra a dança? Porque o Tantra
é uma ferramenta de autoconhecimento que parte do corpo. Eu sinto o meu corpo. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, eu não sei meditar. Eu não vou ficar lá sentado com o olho fechado fazendo... Eu não vou meditar. Aí o que o Tantra tem? Meditação ativa. E o que é meditação ativa? São danças até exaustão. Você dança, 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 e junto com respiração, você vai dançando, o teu corpo entra em exaustão. Quando o seu corpo, né, porque o seu cérebro começa assim, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Para aqui, chegou no teu limite. E aí a gente chega no limite de exaustão, a gente deita e vai para a integração. Quando a gente vai para a integração, o teu cérebro ele não está pensando mais nada. Porque ele saiu daquele padrão de normalidade dele. O teu limite é aqui, o Tantra te leva para cá. Teu cérebro fica desbaratinado. E aí você deita para integrar. Quando você deita para integrar, tua mente está vazia, e aí você então entra em meditação. Então, na realidade, a gente começa do corpo. O meu ginecologista é lindo, ele fala assim para mim, Thelma, você escolheu o caminho certo. Porque o Tantra, ele é maravilhoso. Ele é de fora para dentro. Tudo é a partir do corpo. Na live de ontem, né, eu até escrevi lá, eu falei assim, nosso corpo é a nossa mente mais inteligente. Né? Por quê? Porque o corpo não mente. O corpo, ele revela tudo. Então, vamos supor, né, se eu estou numa relação sexual, né, mulher tem mania de fingir orgasmo, né? Infelizmente, as mulheres aprenderam a fingir orgasmo. Então, se eu estou numa relação sexual e eu finjo orgasmo, se eu estou com um homem que conhece o corpo, ele vai saber que eu estou fingindo orgasmo. Porque eu posso fazer caras e bocas, começar a gritar, e mais, vem, ai, ai. Mas você conhece o corpo. Você sabe que aquele corpo não está em estado orgásmico. Isso aí, Karen, o corpo fala. Karen, é linda essa mulher, eu sou apaixonada. Olha, tem algumas mulheres que a gente fica apaixonada por elas, né? A Karen e a Ana Lu são duas, assim, que eu tenho muita paixão, entre outras, né? Eu vou citar todas as mulheres que eu sou apaixonada aqui. A gente faz uma live só com o nome dessas mulheres. E aí a dança, né? O que é o sexo? Cara, o sexo é dança. E começa antes. Quando a gente vai dançar, quando eu estou dançando com um parceiro, né, uma parceira de dança, eu preciso primeiro ter uma conexão do olhar. A gente se olha o tempo inteiro. Dentro do Tantra, o nome disso é Tratati. Então, eu vou te olhar nos olhos, e para eu dançar com alguém, eu preciso olhar nos olhos daquela pessoa. Né? Lá atrás, eu fiz jazz, fiz balé. Então, se eu for correr para saltar e você me levantar, eu tenho que te olhar e você tem que me olhar. Porque eu preciso saber o exato momento que você está pronto para me segurar no ar, ou então eu vou me esborrachar. E o sexo é assim. E aí, o que a sociedade fez? Fecha os olhos para beijar. Fecha os olhos para fazer sexo. Quando você fecha os olhos, você desconecta daquela pessoa que está com você. Você desconecta daquela divindade que está com você. E é uma divindade que está dançando. Não importa qual a posição, se eu estou por cima ou se eu estou por baixo, o meu corpo está dançando. Né? Concorda com isso? Movimento de quadril. Vem para frente, vem para trás. Né? Ou a gente vai rebolar. Quando a gente fica em cima de um homem, que ele fala, e rebola em cima de mim. E se eu rebolo em cima dele com os olhos fechados, sem ter isso, eu tô vagina e pênis, mais nada. Mas se eu olho para aquele homem, a gente faz um movimento dançante. As nossas mãos vão se encontrar. Eu posso estar sentada em cima daquele homem, né, com a penetração por cima dele, e as nossas mãos estarem dançando no ar. Isso simplesmente é divino, é maravilhoso. Isso é sexo tântrico, ou uma parte dele, né? Olhando, como já diz o ditado, olhar é o espelho da alma. Isso aí, não tem como se apaixonar por uma mulher dessa. Olha o que ela escreveu, né? Então, quando eu olho para uma pessoa, eu entro realmente na alma daquela pessoa. Respirar juntos. Com o professor de dança, você pode falar sobre respiração sincronizada muito melhor do que eu. Leve isso para o sexo.
essa respiração sincronizada. Vamos respirar juntos durante o sexo. Vamos respirar. Vamos nos Você, movimentar juntos. eu lembrei de uma coisa que acontece nas relações da dança, principalmente pelo movimento do quadril. O Hum, balé, o jazz, ele tem uma certa sapateado também, mas uhum, o balé em si, ele tem uma predominância como uma dança válida, uma dança hierarquicamente acima de todas. Se você for olhar bem a questão de movimento desse tipo de dança, não desmerecendo, não estou falando de desmerecimento de dança, só um sim. olhar do que a gente está Uhum, trazendo aqui. Ele usa menos quadril. O quadril, ele sim. ali, ele é retificado, ele Endurecido. é Endurecido. endurecido. E Sim. aí, quando a gente vê as danças africanas, elas têm o quadril muito mais livre para qualquer Sim. movimento, qualquer movimento. Uhum, E aí, quando chega aqui no Brasil, o que é uma dança que a gente, que no pensamento mais popular as pessoas acham que é uma dança, que é dança, balé. E sim. aí, quando você fala que você dança funk, as pessoas te olham com desmerecimento. Funk, eu falo funk Uhum, por conta da relação do sim. quadril ali. E aí a gente pode refletir, né? Por que mexer o quadril é um lugar não reconhecido como uma potência de dança? Ali Porque tem mexe com a conhecimento. sexualidade, Exatamente. né? E, O balé, exatamente. ele é lindo. Foi a minha primeira aula de Sim, dança, foi balé clássico, né? E ele te deixa com o corpo enrijecido. Você precisa estar barriga para dentro, peito para fora e queixo para cima. É quase uma fileira de exército, né? Então você vai dançando ali, os movimentos são delicados, né? É lindo e é um movimento onde o homem precisa ter muita força. A gente vê ali a questão muito definida do masculino e do feminino no balé clássico. O homem sempre levantando a mulher, né? O homem sempre reverenciando a mulher. No Tantra, o homem reverencia a mulher o tempo inteiro. Isso é legal, mas ele não tem conexão com essa mulher dentro do balé clássico. E aí, quando a gente vai para a sexualidade, se você fizer uma dança de sexualidade no balé clássico, vai ficar lindíssimo. E pode usar isso como uma preliminar, e aí tá? a Como gente uma preliminar. E aí, quando você vai, que você falou agora da dança africana, né? Eu estava doida para chegar na dança africana, tá? Foi feito estudos, né, que diz que os homens africanos eles são mais viris por causa das danças africanas. Quanto mais o homem mexer o quadril, mais virilidade ele vai ter. E aí você vê homens que já são bem idosos e que são viris. Quando você vai fazer um estudo daquele homem, é um homem que dança. Mas ele não dança qualquer dança, ele dança muito mexendo o quadril. Por quê? Quando você começa a mexer o quadril, isso te dá potência sexual, te dá liberdade sexual. E aí você vê a incoerência, né? Fala do funk. Ah, o funk é isso, o funk é aquilo. Antigamente era o samba, né? Ou uhum, seja, sim. o samba que veio da África, né? Então as mulheres ficavam sambando, rebolando seus quadris, aquilo era horroroso, e hoje o samba é exaltado. Por quê? Porque o funk acaba sendo um convite para o sexo, tá? E aí a pessoa olha e fala, nossa, como aquela pessoa mexe bem, né? Como aquela pessoa deve trepar gostoso, olha como é que ela mexe bem. Né? E quando você vai dançar o funk, né, em muitos passos do funk, quando é feito a dois, você vê realmente, né, uma relação sexual ali, né, demonstração. E por que não? Então eu posso, voltando para o balé, eu posso demonstrar, por exemplo, assassinato no balé clássico. Aí todo mundo aplaude de pé. Aham. Né? Você vai lá para o caso do Romeu e Julieta, você vê suicídio, aí todo mundo aplaude de pé, oh, que lindo. Teve suicídio, teve assassinato, é lindo. Mas você não pode mostrar o prazer. Você não pode mostrar o sexo. O prazer é feio, quando deveria ser ao contrário.
Sim, né? Deveria ser justamente ao contrário. e aí a gente. Por que que eu, quando você fala sobre Tantra, sobre sexualidade, eu vejo muito dança? Porque esses padrões de movimento que tem na dança, muitas vezes vai revelando algumas, algumas escolhas que algumas danças fazem. Não que isso é ruim ou bom, mas é só um olhar para o Uhum. movimento que essas danças elas elegem como como um rol assim de movimento que elas trabalham. Porque, por exemplo, a dança contemporânea ela ela desverticalizou os movimentos do balé e tornou aquilo horizontal, ou seja, as possibilidades de movimento são outras. E aí consegue trabalhar um pouco mais o quadril, consegue mais trabalhar a coluna ali em relação ao contato com alguma superfície, que é o chão ou parede. Então aí a gente começa a descentralizar essa relação, porque assim, por que eu falo do quadril? Porque para mim é a representação, né, de como que você está disponível e aberto para o pensamento e para o que seja essa relação da sexualidade em si, né? E aí eu fico pensando, Thelma, como que a gente pode, na própria dança, trazer esses conhecimentos da sexualidade de maneira mais natural, porque ainda assim eu vejo que na dança possui esses tabus da sexualidade. Não é só pelo fato de dançar em si, Uhum. mas existe ainda um tabu, uma dificuldade das pessoas assumirem esse poder da sexualidade. Sim, sim. E aí é uma pergunta que ainda não sei respostas alguma, assim, sendo bem sincero. Então, assim, dentro da minha visão, tá? Eu sempre privilegio pela desconstrução. Infelizmente, a gente precisa desconstruir, né? É o arquétipo do Shiva, né? Ele destrói para poder reconstruir, né? Eu sou apaixonada por dança contemporânea, fiz na faculdade, né? Eu fiz faculdade de serviço social e como matéria eletiva eu peguei a dança contemporânea. Porque a dança contemporânea, ela te dá uma liberdade incrível, né? Ela fala assim para o seu corpo: se solta, vai, vai ser feliz, né? Então vai ser feliz. E aí, como é que é essa desconstrução dentro da minha visão, tá? Você precisa começar lá na infância. Começar desconstruindo. Eu, por exemplo, eu tenho polidense em casa, tá? Então, pole não é coisa para homem. Todos os meus netos vêm aqui e brincam com pole. E eu incentivo todos eles a brincarem no pole. Vamos embora, vamos subir, vamos fazer. E aí eu ensino eles passos no pódio. Pontinha de pé. Mas, vó, isso não é de mulher? Vem cá, você tem pé? Você tem ponta? Qual é a diferença do seu pé para o meu? Nenhum. Então, pontinha de pé. Né? Vamos lá. Solta o corpo, rebola o quadril, solta o seu corpo, vai, vai. Né? Da mesma forma que eu ensino os meus netos Entendi. a comer danoninho sem colher, né? Desde pequenininho, aqui em casa, nenhum neto meu come danoninho de colher. Vai tomar iogurte lambendo iogurte, porque a minha nora fala assim: meu Deus, você é louca. Não, ele vai aprender a fazer sexo oral. Pronto, e ela também, as meninas também. Né? Sexo oral é uma coisa importante para todos nós e está na nossa vida. Vamos incentivar, vamos ensinar a criança de uma maneira que ele nem está percebendo o que ele está aprendendo. Eu não preciso falar isso para ele. Apenas solta a língua. E nessa de soltar a língua não vai ajudar só no sexo oral, vai ajudar na fala também. Você vai falar melhor se você tiver sua língua solta, tá? Então, aqui eu acho realmente que essa questão de desconstruir. Vamos botar essa garotada para sambar, vamos botar essa garotada para dançar funk, para dançar forró. Olha que coisa, por que, que falam do funk e não falam do forró? No forró eu tô com as pernas assim, né? O homem tá com a perna dele entre as minhas pernas, eu tô roçando a minha vulva na perna dele. Mas hoje em dia ninguém fala de forró, já houve esse preconceito. Hoje em dia não tem mais. O forró também denota, também demonstra uma relação sexual. E é cultural. Já reparou que o nordestino tem muito filho? E a virilidade do nordestino
É muito mais. Você vê homens nordestinos aí com 60, 70 anos ainda procriando. Quadrilzinho dele no forró, ó, vai para frente e para trás o tempo inteiro. E isso não diminui a masculinidade dele. Então a gente vê que esse endurecimento é uma coisa regional, é da educação. Se você pega uma família que tem, né, como o clã dessa família, que é toda enrijecida, que é toda endurecida, você vai falar para esse menino, isso é coisa de viado, eu não quero que você seja viado. Ou você vai falar para essa menina, isso é coisa de piranha, eu não tenho filha piranha. Para de rebolar. E aí, lá no futuro, você vai ver um homem e uma mulher que não tem uma vida sexual satisfatória. Tá? Então, muitas pessoas que vêm para mim, né, reclamando de vida sexual, eu indico para dança. Eu falo, dança, solta o seu corpo. Em muitas das minhas sessões, eu faço dança com os meus clientes. Eu danço com os meus clientes, tanto homens quanto mulher. Vamos dançar. Solta o corpo, vamos dançar, né? E aí eu vou um pouquinho lá para a dança contemporânea, eu vou dançar junto, vem, né? Se eu fosse você, o que que você faria com você? Vamos lá, eu sou o Július, né? Dança com o Július. Dança com o Július, vem, dança. Bota esse corpo aí para dançar. E eu fico parada e deixo a pessoa, Ah, então, me entendi, movimentar. E eu tô parada. entendi. Me Que movimenta. legal isso. Eu sou você. Como que Nossa, você movimentaria o meu corpo? Né? E caramba. aí Agora, a pessoa cara, solta o meu corpo, a pessoa solta primeiro o meu corpo. Ou seja, eu sou o teu corpo e você está se vendo em mim. Você está se vendo em nossa, mim, né? E aí você vai soltando o meu corpo. Ok. Depois que você solta o meu corpo, que eu tô solta, eu já começo a ver aquele corpo, o seu corpo, começa a se soltar. E agora nós vamos nos soltar juntos. Vamos lá, vamos juntos, vamos nos soltar. Né? E aí depois essa pessoa me liga e fala assim, Thelma, o que aconteceu hoje? Eu cheguei em casa, caraca, foi maravilhoso, fiz um sexo lindo. Aumenta, inclusive, a potência sexual masculina. porque, Homens mexam os quadris. porque inclusive, você falando sobre essa dinâmica corporal, né, de dança em dupla, nossa, isso para mim faz muito sentido, assim, trazendo para o mundo da dança contemporânea, em que a gente, né, uma parte teórica, a gente pensa que a dança ela é aberta, ela é disponível para todos os corpos. Mas aí existe uma outra vertente que tem uma grande maioria, que é a vertente que a gente percebe que já criou um padrão estabelecido. Inclusive tem academias que quando você vai dar aula de dança contemporânea, numa academia X é igual na academia Y, na Z, na J, mas como se o corpo ele é aberto e disponível para, para o movimento que vir a ser. E aí a gente Uhum. reflete muito sobre isso. E quando você fala sobre esse experimento, para aí, calma aí, isso é dança contemporânea. Não, mas calma aí, ali não está escrito que essa técnica que Thelma está falando não é dança contemporânea. Mas calma aí, mas ela está falando de um corpo livre. Sim, Isso para mim é é um dança corpo livre. contemporânea. Sim. Isso aí que você está falando é total experimento de dança contemporânea. Eu também acho que seja. Total, Na realidade, total. eu trouxe outra para dança, né? Porque, na realidade, o Tantra é dança. Shiva e Shakti, eles dançam o tempo inteiro, né? O Tantra é muito mais do que massagem, sexo, orgasmo, vai muito além. A nossa sexualidade vai muito além, porque quando a gente vai para o sexo, a gente vai pensando no fim, né? Eu vou fazer sexo porque eu quero ter um orgasmo, e às vezes nem tem, fica frustrado. Não, eu vou fazer sexo porque eu quero expressar o meu corpo. Eu quero dar liberdade para o meu corpo.
E aí tem muita mulher que não faz a posição X, posição Y, porque vai ficar exposta. Dentro de uma relação sexual, você acha que você está ficando exposta? Né? Tem muita mulher, por exemplo, que tem dificuldade de abrir as pernas. E os homens falam, abre as pernas. E a mulher fica ali com a perna trancada, né? Abre só um pouquinho, o cara não consegue nem entrar direito. Por quê? Porque ela foi reprimida. O tempo inteiro, menina, fecha as pernas. Eu tomei tanto tapa, cara, quando eu era criança, para fechar as pernas, que era impressionante. E aí, quando você vai para a dança, você aprende o quê? Abre as pernas. Uhum. Aí olha a incoerência, né? A minha mãe me batia porque eu ficava com as pernas abertas. Mas ela me botou no balé clássico. E aí eu aprendi a fazer espacate, né? Quando ela começava a brigar comigo, eu começava a descer. Ela ficava apavoradíssima. Era a maneira que eu tinha dela parar de brigar comigo. Ela começava a brigar comigo, eu começava a abrir as pernas, descer. E ela, para. Ela achava que eu ia me machucar. E daqui a pouco eu estava lá no chão, olhando para a cara dela, assim, com a perna aberta. Aí ela parava de brigar comigo, eu levantava embora. Mas olha a incoerência. Ela me colocou na dança, me colocou no balé, onde eu ia ter que ter abertura total de pernas, mas eu não podia ficar em casa sentada à vontade. E não era reganhar as pernas, não, era abrir um pouquinho as pernas. Na minha época, eu estou com 56 anos de idade, era muito pior do que hoje, né? Então eu tomava Sim. tapa. E a dança, ela vai ensinar você a abrir as pernas. Ela vai ensinar você a se movimentar. Fala, amor. A Karen colocou aqui um comentário. Colocou aqui. A essência do planeta é feminino. Dois pontos. Mãe Terra, vírgula Uhum. Gaia. Ponto. Não estou me referindo a gênero, mas sim a energia feminina no homem e na mulher. O quadril é um símbolo desse feminino nos corpos. E aí, pessoal, dentro desse comentário da Karen, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que seja, alguma vivência dentro do que a gente está falando, ou até um outro assunto dentro desses temas, vocês podem colocar aqui que a gente vai ler e vai responder todos, tá certo? A E aí dança é liberdade, né? a Vai. Karen colocou mais um comentário aqui que foi a dança solta o corpo e faz conectar com o interior. E a Tim Borges colocou, que lindo, gente! Ela faz conectar com o interior e com a criança interior. Aquela criança que está ferida, Ah, né? A criança que está ferida. Eu tive uma experiência com uma cliente aqui e que ela, como sexóloga, né, e terapeuta tântrica, eu vou tratar principalmente os problemas de sexualidade. E o problema dessa minha cliente era a anorgasmia. Não tem orgasmo. E aí nós fizemos várias técnicas, ela é francesa, né, várias técnicas, e aí teve um dia que eu caiu a ficha, né? Eu falei, a criança dela está ferida. E aí eu fui para dentro do consultório, peguei vários bichinhos de pelúcia, botei em cima da maca, e ela estava vendada. Primeiro, botei ela vendada, né? Botei ela sentada na maca vendada. E botei vários bichinhos de pelúcia. Aí fui no YouTube, procurei canções infantis francesas. E botei aquelas canções francesas e falei para ela, canta. Ela começou a cantar em francês, junto com as músicas. Aí eu tirei a venda. Quando ela viu os bichinhos, ela começou imediatamente a brincar com aqueles bichinhos. E aí ela pegava um bichinho e brincava com o outro, assim, cantava para o outro, né? E de repente ela levantou da maca e ela começou a dançar e ela começou a levantar o vestido dela, né? Ela levantava o vestido e aí ela começou a chorar e falou assim para mim: quando eu tinha 3 anos de idade, eu estava na igreja com a minha mãe e todo mundo cantava e eu levantava para dançar e fazia isso. E a minha mãe batia em mim, porque eu não podia levantar a saia. Com 3 anos de idade, ela não está entendendo que aquilo é levantar a saia. Olha como é que fica, né? Com 3 anos, e ela ainda tinha essa memória. Não conseguia, aí ela ficou dançando, foi aquela sessão inteira
dançando com a criança dela. A partir disso, ela só dançou, dançou, dançou. No final, eu tinha doce, botei um monte de doce para ela comer, porque a mãe também reprimia, porque ela precisava ser magra. Então, na realidade, naquela sessão, só trabalhei com a criança. E falei para ela, né? Aí foi o trabalho de casa. Você vai chegar em casa agora, a criança já foi trabalhada, você vai chegar em casa agora e vai trabalhar a adulta. Então você vai deixar a adulta dançar, a adulta sensualizar. E é para você. A gente sempre faz para o outro, né? Sempre faz para o outro. E aí eu falo assim: compra uma lingerie nova para você, dança para você, faz um striptease para você. Quantas pessoas aqui já foram para um motel sozinho? É maravilhoso. E aí tudo que eu faria no motel para outra pessoa, eu vou fazer para mim. Eu vou dançar para mim, eu vou me maquiar para mim, eu vou botar uma lingerie nova para mim, eu vou fazer depilação para mim. Ou seja, tudo que eu faria para você, eu faço para mim. Nisso eu me conecto comigo. Ela se conectou primeiro com a criança dela, depois se conectou com a adulta dela. Essa mulher que veio tratar a anorgasmia é multiorgástica. Né? Um tempo depois eu recebi uma ligação do marido dela. Eu falei assim, olha só, onde é que é o botão de desliga? Eu não estou dando conta da minha mulher. Né? Eu não estou dando conta, o que eu faço? Sabe qual foi a minha resposta para ele, Ju? Dança. Você sabe sambar? Sei, samba. Começa a sambar. Eu, calma. Eu falei, samba. Eu falei, vai sambar. Solta o quadril. Faz capoeira. Capoeira é dança. Olha o gingado do capoeirista. Sabe? Solta o seu corpo, solta o seu quadril. Você vai dar conta não só da sua esposa, mas vai dar conta de você também. Dança é sexo. Não tem como desvencilhar isso. A dança é sexo. Imagina um sexo sem dança. Nós vamos ficar parados. Não tem movimento de corpo. E tem uma coisa que geralmente as pessoas procuram a dança porque elas são tímidas, porque elas se sentem ah, com alguma dificuldade de se expressar, de chegar no outro e também de que o outro chegue nela. Aí as pessoas geralmente vão buscar a dança para se soltar. E aí eu acredito que uma dessas questões também tem a ver com a sexualidade. Aí eu não sei Sim, como que você poderia ver sim. isso. Essas pessoas são pessoas que são muito reprimidas. Né? São pessoas que elas não conseguem, por exemplo, falar para o outro o que eu gosto. Porque eu não me conheço. Tá? Eu, por exemplo, atendo pessoas que não se masturbam, porque acham que a masturbação é feio, que é isso, né? Tem toda aquele preconceito em relação à masturbação. E aí, quando você olha para essa pessoa, você pergunta assim para ela: como é que é a sua dança? Não, eu não sei dançar. Eu não sei dançar, eu nunca dancei. Sabe aquele cabo de vassoura? Eu sou o cabo de vassoura, né? Ou eu vou fazer assim e tá tudo bem. Eu não sei me expressar. E aí, quando você pergunta no trabalho dessa pessoa como é que ela é, não, meu chefe manda, eu faço. Você discute? Você se impõe? Não. E aí você começa a perceber que essa pessoa ela vive dentro de uma redoma de vidro, né, de repressão. O que é muito ruim, né? Porque você quer se expandir, você quer se expressar, você quer falar. E aí, quando você vai, por exemplo, para a mulher, porque a mulher ela vai para o sexo achando que o homem tem que saber tudo a respeito dela. Eu tenho uma frasezinha que fala, olha, gente, desculpa, mas não dá para falar sobre sexo e sexualidade se não tiver com o vocabulário aberto. Então, Sim. assim, tem uma frase que colocam muito no Facebook que eu odeio essa frase, que diz assim: não finja orgasmo, deixa o cara saber que ele fode mal. Isso é horrível. Porque, primeiro, né, o homem não tem obrigação de saber como é que eu sinto prazer, se eu mesma não sei. E outra coisa, como é que o cara fode mal?
com todas as mulheres? O que é bom para uma não é bom para outra. E de repente, se falar assim, porra, aquele cara ali é maravilhoso de cama, eu vou para a cama com ele, não vai ser, porque é bom para ela, mas não é bom para mim, né? Eu quero um outro tipo de homem. Eu hoje, por exemplo, eu tenho uma visão de sexualidade totalmente diferente. Falar um pouquinho da minha história, né? Eu fui muito reprimida quando era criança, sofri um estupro com 13 anos de idade, então perdi a minha virgindade tomando tapa na cara com arma na cabeça. Aí fui taxada como a puta da família, porque não era mais virgem, tá? E acabei ficando com muita raiva dos meus pais e comecei a me vingar dos meus pais fazendo sexo. Olha que loucura, tá? Com isso, eu desenvolvi compulsão sexual. E foi no Tantra que eu me libertei dessa compulsão sexual, foi no Tantra que eu me curei, foi no Tantra que eu me tratei. E hoje em dia eu sou sexóloga e trato muito de diversos problemas dentro da área da sexualidade, inclusive a compulsão sexual. E aí a gente consegue lidar com o sofrimento do outro, porque a falta de prazer sexual gera um sofrimento incrível. É imenso a falta de prazer sexual, se você não está bem com a sua sexualidade, né? Por repressão, seja lá por que for, por exemplo, eu trato de público que é homossexual, mas eu não posso falar para minha mãe, eu não posso dizer para minha família que eu gosto de mulher, eu não posso dizer para minha família que eu gosto de homem, então se coloca perante a família de uma maneira e vai viver sua sexualidade fora de casa, de uma maneira, às vezes, vai até uma coisa mais promíscua, né? Então, assim, o que o Tantra trouxe para mim? Ele me trouxe a qualidade, a sexualidade sagrada. Eu falo muito abertamente sobre sexo e sexualidade, sempre foi assim, desde pequena. Eu sempre me interessei por sexo, sexualidade e por espiritualidade. E o Tantra me trouxe esses dois, né? Sexualidade ligada à espiritualidade. Então, o Tantra me trouxe essa conexão, porque na realidade é a se liga com a espiritualidade. O orgasmo é uma pequena morte. Então, tempo com massagem tântrica, eu estou de preto. Por que eu estou de preto? Porque eu estou celebrando o luto para cada vez que aquela pessoa que está recebendo a massagem morre. Cada orgasmo é a morte de um padrão. E é simplesmente lindíssimo, é divino. Então, hoje, eu não quero simplesmente um outro corpo comigo. Hoje, eu quero uma divindade junto comigo. Porque hoje eu conheço o meu corpo. Hoje, o meu corpo tem liberdade. Hoje, eu não uso mais o meu corpo como moeda de troca, né? E nem como uma ferramenta para agredir os meus pais, que na realidade eles ficavam tristes, ficavam, mas quem estava sendo agredido era eu. Porque cada vez que eu estava com um homem, era um outro estupro, porque eu não estava sentindo prazer. Então, me permiti ser estuprada diversas vezes. Para me vingar de quem? Do meu pai, meus pais que não souberam lidar, eles não tinham conhecimento para isso. Hoje eu sei, hoje eu entendo e reverencio. Até porque se meus pais tivessem, de repente, lidado de uma outra forma, eu não seria hoje quem eu sou. Uhum. Né? Então eu preciso reverenciar todo esse meu passado de sofrimento, que hoje eu honro, porque hoje esse meu passado me possibilita cuidar de outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, porque o homem também passa pela violência sexual, também passa pelo estupro. Ele não tem coragem de denunciar, mas ele também passa por isso, e também é abusado sexualmente. Tá? E aí, todas as sessões, por exemplo, quando você está lá, né, no caso, por exemplo, de massagem tântrica, você está dançando. Por que você está dançando? Porque você mexe o seu corpo o tempo inteiro na massagem tântrica. Quando você respira, você pode estar ali só deitada recebendo. Mas e a sua respiração? Existem exercícios tântricos, por exemplo, o giro tântrico, tá? Que eu posso fazer tanto com homem quanto com mulher. O giro tântrico ele é uma dança. O sexo tântrico, para a gente chegar na penetração, a gente dança muito, a gente se conecta muito. Aí as pessoas vendem, né? Vivência tântrica. Nossa, isso é horrível, né?
orgasmos maravilhosos, orgasmos isso. Foca muito o Tantra no sexo. Tantra é muito mais do que isso. Quando as pessoas falam, por exemplo, de sexo tântrico, não sabem o que que é. Né? Aí, às vezes, eu recebo, né, algum homem querendo fazer sexo tântrico comigo, eu explico, explico, explico. Quando eu já não aguento mais explicar o que que é, eu pergunto assim para ele: cara, me diz uma coisa, você sustenta 1h30 de ereção sem mexer? Não. Então você não pode fazer sexo tântrico. Né? Porque quando eu sentar em cima daquele homem que houver penetração, nós vamos ficar com uma conexão de olhar e respiração e vamos pontuar. E esse homem vai sustentar uma ereção de 1h, 1h30. E são os melhores orgasmos do mundo. E é paradinho. No máximo, a gente faz o giro tântrico, que é uma dança. Né? Eu posso dançar só com a minha cabeça, só com meus ombros, mas o tempo inteiro eu preciso estar conectada a você. Então, vamos supor, né, dentro do sexo, vai beijar, não fecha os olhos, beija de olhos abertos. Vai ter penetração, faz essa penetração de olho aberto, se conectando com a sua companheira, com o seu companheiro. E não importa quantas pessoas estejam. Né? Eu aqui, gente, algumas pessoas ficam meio assustadas comigo, né, quando eu falo em sexo com mais pessoas, né, sexo grupal, mas tem muita gente que faz. E eu não posso, de maneira nenhuma, excluir homenagem atual, não posso, de maneira nenhuma, excluir o swing, até porque isso seria preconceito. E cada pessoa tem o direito de escolher a sexualidade dela. Então, nós somos seres humanos livres para cada um escolher. E eu não recrimino nada nem ninguém. Se você está feliz no swing, ok. Se previna, segure a sua energia, guarde a sua energia, não faça pactos. E vai dançar. Sabe? Eu já fui em casa de swing, até porque eu preciso conhecer tudo, né? Então eu fui na casa do swing e fiquei observando aqueles corpos nus dançantes, né? Só fica nu lá quem quiser. É super democrático, cada um faz o que quiser. Então, tem um espaço que eu cheguei, que era uma cama redonda, que tinha várias pessoas naquela cama. A música tocando e as pessoas fazendo sexo. Se você tirar da mente a penetração, você só vê a dança. É só você tirar da mente a penetração. E o que vai te restar olhando para aquele grupo? A dança. Você vai encontrar várias pessoas se mexendo, várias pessoas dançando, e por incrível que pareça, no ritmo da música que está tocando. Porque o teu corpo vai na música, né? O teu corpo acompanha a música. Você falando, né, do, da pessoa dançar para ela mesma, né, da pessoa... você tinha falado uma frase que eu não sei se eu vou lembrar bem, mas é o fato da pessoa estar fazendo para ela mesma, né? Tipo, Isso. você falou lá do motel, da pessoa ir lá, né, por ela mesma. E isso, em outras, né, trazendo para outros lugares, outras referências, você começa a pensar o seu corpo como lugar realmente do sagrado. E aí tira Exatamente. esse sagrado do lugar religioso, mas o sagrado na potência mesmo do que ele pode, do que ele é como a sua morada, né? A sua morada mais importante no sentido do que é sagrado para cada pessoa. E, calma aí, temos 15 segundos. A live vai cair e a gente vai voltar numa outra, tá certo, pessoal? Tá. Ela vai cair 4, 3,